E aí, pessoal, beleza? Rapaziada, infelizmente a vitória do Palmeiras ontem em cima do Atlético Mineiro na Arena MRV por 3-0 não serviu de muita coisa, serviu só para aumentar a autoestima dos jogadores, porque o Flamengo fez dever de casa e foram campeão do Brasileirão, rapaziada. A gente foi vice nos dois, mano. Brasileirão e Libertadores não levamos nada esse ano, ano ruim pra gente. Então vamos aqui com esse vídeo que eu trouxe pra vocês, vamos repercutir a vitória do Palmeiras, trazer as últimas atualizações, mas antes, rapaziada, já taca o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, tudo bem? E agora vamos para o vídeo. Ainda dependia muito de combinação de resultados, mas o Palmeiras precisava fazer o seu, foi até Minas e venceu e termina aí com esse vice-campeonato do Brasileirão. E acho que vai muito ao encontro disso que nós falávamos, né, amigos? Também não é para pegar e jogar tudo no lixo e dizer que esse trabalho também não tem os seus méritos, né? Chegando a decisões, ficando com o vice-campeonato, enfim. De classificar como fracasso a temporada, exatamente, né? porque o título não vem. Sim. Eu acho que a gente se apega muito a isso também aqui no futebol brasileiro, né? Agora, sim, é melancólico o fim de ano do Atlético. Eu destacar isso, a falta de mobilização do Atlético ontem é impressionante. Exatamente, porque assim, a gente já viu, né? Gol do Flaco, gol do Alan, enfim, o Atlético errando demais. Os gols, né, Mari? Exatamente, o comprometimento com essa partida faltou ali, né, dos jogadores do Atlético. O Júnior Alonso ali erra de uma forma boba no primeiro gol, depois tem o erro do Vitor Hugo também na disputa pelo alto, aí o Piquerez é expulso no final do primeiro tempo. Bem expulso. Muito bem expulso, Muito bem porque a perna foi no joelho, e mesmo com um a menos, aí beleza, teve a blitz do Atlético, tava com um jogador a mais, aí bola na trave, enfim, Carlos Miguel salvando algumas oportunidades, mas mesmo com um jogador a mais, o Palmeiras vai fazer o terceiro gol, assim, com um contra-ataque no Luiz ali, mais um erro bobo também na saída não, ali no meio campo, né, mais um erro bobo, e aí o Luiz tabela tranquilamente com o Jefté, e aí faz o terceiro gol, aí o gol anulado do Rony, porque a bola bateu no braço dele também, mas assim, realmente o final de ano pro Atlético triste, né? Melancólico mesmo. Mais uma temporada, né? Do Atlético. É verdade. Muito abaixo. Chegar na final, chegar nessa reta final dessa forma. Vamos ouvir personagens também nesse pós-jogo de Galo 0, Palmeiras 3. La responsabilidad de mía es asumir un time que estaba brigando a lo mejor por el rebasamiento para intentar salvar a Otimi y tratar de llegar a una instancia importante de la Copa Sudamericana. Normalmente la responsabilidad que tengo la puedo asumir porque en realidad soy el que decidí venir a este club en esta situación. Os títulos que eu ganhei no Palmeiras não têm asteriscos. A mim, como vosso treinador, a mim, Abel Ferreira, só me engana quem eu quero. Sim, fomos vice. Aliás, este ano fomos vice quase em todas as competições. Quantas vezes vocês me ouviram dizer que ia ser contra tudo e contra todos? Quantas vezes vocês me ouviram dizer que depois do jogo de São Paulo, muita coisa mudou? A mim só me engana quem eu quero. Olha aí a temporada do Palmeiras, vice no Paulistão, caiu nas oitavas na Copa do Brasil, Mundial de Clubes caiu nas quartas, vice da Libertadores e ficando aí também como vice do Brasileirão. Cruzeiro ainda também com chances ali para essa segunda colocação. Vinícius Nicoletti chegando aqui com a gente no Sport Center, acompanhou ontem essa partida em Belo Horizonte e traz mais deste Galo e Palmeiras. Tudo bem, Nicoletti? Bem-vindo, amigo. Beijo para você. Oi, Glaucia, beijo pra você também, abraço pra Mari, Jailson, fã de esportes. Pois é, foi uma campanha decepcionante para as duas equipes, tanto para o Palmeiras quanto para o Atlético. O Palmeiras voltou a vencer depois de 5 jogos, né? Foi a primeira partida após decisão da Libertadores, após o baque de perder o título da Libertadores, conseguiu essa vitória aqui em Belo Horizonte, mas não adiantou de nada na briga pelo Brasileirão, viu o Flamengo levantar a taça, ficar com o título. E o técnico Abel Ferreira destacou aí que realmente foi uma campanha decepcionante, mas diz que não é terra arrasada na entrevista coletiva. O Palmeiras deve fazer algumas mudanças pontuais no elenco, reforçar o elenco. Palmeiras que foi vice-campeão paulista, vice-campeão da Libertadores e também deve ficar com o segundo lugar
no Brasileirão. Então o Abel Ferreira destacando realmente esses pontos, destacou também o currículo, né, dele no Palmeiras, porque foi a primeira vez que o Palmeiras não conquistou título sob o comando do técnico português, por isso ele fez um levantamento de todos os títulos na entrevista coletiva e também voltou a insinuar que o campeonato foi tendencioso depois da decisão do árbitro no jogo contra o São Paulo. Ele sentiu isso depois daquele fato, depois do pênalti não marcado para o São Paulo, e aí prejudicou o Palmeiras nessa reta final de competição, mas o fato é que o Palmeiras fracassou nas últimas 6 rodadas, conseguiu apenas uma vitória, essa contra o Atlético, tinha vindo de 3 derrotas e 2 empates em 5 jogos. Então, é realmente um ano decepcionante para o torcedor do Palmeiras, mas com boas expectativas para o ano que vem, reforçando o elenco. Inclusive, o técnico Abel Ferreira falou na entrevista coletiva sobre a renovação de contrato, disse que deu a palavra para a Leila Pereira, para a presidente do clube, depois da eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, e a gente apurou aqui que ele deve assinar esse contrato antes de entrar em férias. Então, vai jogar a última rodada contra o Ceará em Fortaleza, assina o contrato e vai de férias. Essa expectativa para 2026. Do lado do Atlético, vai ser uma reformulação mais profunda. O acionista do clube, o Rafael Menin, publicou nas redes sociais que foi um ano de vexame para o Atlético. O Atlético tem a segunda pior campanha do retorno, só à frente do Sport, ao lado de Internacional e Juventude, com 17 pontos em 18 jogos. Então, realmente uma campanha decepcionante. O Atlético que não briga mais, não tem chances de chegar à Libertadores, está fora da briga para escapar do rebaixamento, já está livre. O ano passado foi até a última rodada com chances de rebaixamento, mas é um ano realmente decepcionante e vexatório, como destacou o acionista, e também o Bernard na entrevista coletiva, na zona mista, passou o atacante do Galo. E na entrevista coletiva, o Jorge Sampaoli também falou desse ano, e a gente vai aguardar essa renovação profunda no time do Atlético por conta do treinador. Realmente muitos jogadores devem deixar o Galo, inclusive fica a dúvida sobre a situação do Hulk, que voltou para o banco de reservas depois da declaração do jogo contra o Fortaleza, que ele criticou o esquema tático do Sampaoli, disse que estava jogando sozinho no ataque. Então fica essa dúvida também. Será que o Hulk está nos planos para 2026? A diretoria do Atlético, na semifinal da Sul-Americana, destacou, confirmou que o Hulk estará em 2026, ele tem contrato até dezembro do ano que vem, mas fica essa interrogação por conta da situação dele no time, se realmente ele mesmo vai querer continuar no Galo, se vai chegar proposta ou não, mas a renovação do Galo também passa pelo seu principal ídolo, o Hulk. Então, é isso, Glaucio, dois times com situações semelhantes no fato da decepção, pelas expectativas que os dois times criaram, mas com posturas diferentes para 2026. O Palmeiras deve ter mudanças pontuais e o Atlético passar por uma reformulação profunda. Boa, Vini, obrigada, amigo. Um beijo pra você, boa sequência por aí, trazendo também as informações do Galo, além do Palmeiras. Foi a partida de ontem. Outro jogo desse meio de semana. Só, infelizmente, o Palmeiras foi vice, né, de tudo esse ano, vamos dizer. Paulistão, para o Corinthians, Copa do Brasil, a gente foi eliminado para o Corinthians também, rapaziada. E vice na Liberta e no Brasileirão, ano ruim pra gente demais. Vamos aqui continuar, vamos falar um pouquinho sobre o jogo de ontem, né, na Arena MRV. O Palmeiras jogou muito bem. Era isso que a gente queria ver do Palmeiras contra o Flamengo, né, rapaziada? Um jogo onde a gente trabalhasse um pouquinho mais a bola, não fosse aqueles lançamentos, né, cruzamento direto ali. Foi um jogo feio, um jogo bem abaixo do Verdão. E ontem, um jogo foi de altíssimo nível. Alan jogou muito bem, rapaziada. Eu não entendo porque o Everton... Não, o Everton, rapaziada, tô com o Everton na cabeça. Não entendo porque o Abel, rapaziada, tira tanto assim o Alan do jogo. Porque quando ele joga, mano, ele é outra pegada, rapaziada. No jogo do Flamengo, ele tirou no segundo tempo, colocou o Facundo Torres, mano. Mano, aí quando eu olhei aquilo ali, mano, aquela substituição que ele fez, eu falei, meu Deus do céu, mano, tirar o Alan. Rapaziada, eu não entendo porque ele coloca tanto assim o Veiga. O Veiga já foi, né? Teve aquele momento bom. Talvez o Veiga seja hoje um jogador para segundo tempo, rapaziada, né? Porque sempre que ele joga como titular, dificilmente ele rende. Quando ele entra no segundo tempo, até que ele joga bem, né? Vamos seguir aqui, vamos ver o que tem pra gente de notícias. Notícias do Palmeiras, né? Porque tem muitas informações, mas... Então a gente tem que saber o que tem que falar hoje do Palmeiras. Saber quais atualizações tem pra gente hoje, né, rapaziada?
Título do Flamengo, mano, a gente virou chacota, mano. Antigamente o cheirinho era o Flamengo, hoje em dia o cheirinho é a gente, rapaziada. Ficamos só no cheirinho esse ano, né? Caramba, que situação do Palmeiras. Camisa de mais de 300 milhões. Caralho, como o Palmeiras quer ainda mais dinheiro? Vamos ver depois essa informação aqui. E o Gabriel Jesus, será que vem ou não vem? E a arbitragem ontem, mano? Que critério que eles têm, rapaziada? Porque os caras dão vermelho nenhum, no outro não dão vermelho. Aí dá vermelho contra o Palmeiras. Quando é contra o Palmeiras... É complicado, rapaziada. Mano, vamos ver aqui essa informação da ESPN. Que é camisa de mais de 300 milhões. Como o Palmeiras quer ainda mais dinheiro com patrocinadores em 2026. É isso aí, mano. Nosso manto tem que valer muito, porque a gente tá em tudo, rapaziada. Por mais que a gente não levou esse ano, a gente brigou, pessoal. A gente brigou. Bateu de frente com vários times fortes. Quando a gente vai analisar também o Palmeiras perder pro Flamengo, não é que o Palmeiras, né, perdeu assim, tá tudo acabado. É que o Palmeiras jogou mal, né, rapaziada? Por isso muita gente tá criticando. O Palmeiras jogou muito abaixo, então é por isso que vem as críticas. O Palmeiras não jogou de igual pra igual, né? O Flamengo, pessoal, trabalhava a bola, fazia a triangulação. Já o Palmeiras não, rapaziada, era ligação direto. O Carlos Miguel pegava daqui, chutava pra frente pro Flaco Lopes, né? Dá aquela casquinha. Aí ficou um jogo feio, um jogo bem abaixo. Então eu acho que o Palmeiras tem que conseguir muito dinheiro com a camisa, porque nossa camisa, pessoal, é gigante. Então o patrocínio tem que ser à altura, né, rapaziada? A gente tá em todas as competições, estamos sempre brigando na linha de frente, torcida gigantesca. É isso aí, pessoal, tamo junto, até o próximo vídeo, né?